Fala pessoal, beleza? Chegamos ao quarto e último vídeo sobre funções em C++. Nesse vídeo vamos abordar os seguintes assuntos: a utilização de const_expr e const_eval em funções C++, dedução automática de tipos com auto em funções C++, o comportamento da memória em chamadas de funções, o stack frame, ou registro de ativação, e o call stack, ou pilha de chamadas. E, finalmente, conversão de tipos de dados entre argumentos passados para funções. Então, vamos para o primeiro assunto. A utilização de const_expr em funções C++ em tempo de compilação e execução. No vídeo anterior, vimos as constantes simbólicas const_expr e const. Com const_expr, o valor é conhecido em tempo de compilação. Já com const, o valor normalmente é conhecido em tempo de execução, mas não pode ser alterado após a inicialização. Também vimos exemplos de funções utilizando const. Agora vamos ver um exemplo de função utilizando const_expr. Vamos analisar um código no Compiler Explorer. Então temos um código que calcula o quadrado de um número, temos a função int quadrado, int x entre parênteses. Essa função recebe um parâmetro do tipo int, chamado x. No corpo da função temos return x vezes x, ponto e vírgula. A função calcula o quadrado do valor multiplicando o número por ele mesmo. Então, por exemplo, na função main temos a variável int_valor com o valor 4 atribuído. O valor 4 será passado como argumento na chamada da função, aqui em cout, quadrado valor entre parênteses. E repare que o valor exibido será 16, ou o quadrado de 4. Então, nesse código, o cálculo ocorre em tempo de execução, ou seja, a função é executada enquanto o programa está rodando. Agora vou modificar o programa para que a função possa ser executada em tempo de compilação. Para isso, basta utilizar o const_expr. Para garantir que o cálculo seja realizado em tempo de compilação, utilizamos const_expr antes da função e também antes da variável utilizada na main, int_valor. Como a função foi definida com const_expr e o argumento passado também é const_expr, o compilador consegue calcular o resultado antes mesmo da execução do programa. Portanto, o cálculo pode ocorrer em tempo de compilação. Para deixar mais explícito que o cálculo da função ocorre em tempo de compilação, eu vou criar a variável int_resultado e vou atribuir a chamada da função. Em seguida, eu vou acrescentar o const_expr antes da variável e vou atualizar o cout aqui. Então, agora todos os valores são conhecidos antes da execução do programa. Então, o compilador ele pode realizar o cálculo antecipadamente. Porém, uma função const_expr também pode ser executada em tempo de execução. Para demonstrar isso, vamos ver esse código modificado no VS Code. Então, aqui no VS Code, eu adicionei um comentário acima da função const_expr. A função const_expr pode ser executada em tempo de compilação. E aqui na função main, eu modifiquei o código para que o usuário insira o valor para que o programa calcule o seu quadrado. Adicionei o comentário acima de cout do sim, valor conhecido apenas em tempo de execução, e dei uma melhorada aqui no cout. Vou rodar o código. Então, insiro um valor, vou inserir o valor 5, pressionar Enter. Então, o quadrado de 5 é 25. Então, a função foi definida com const_expr, o que significa que ela pode ser executada em tempo de compilação. Porém, nesse exemplo, o valor é digitado pelo usuário durante a execução do programa, portanto, o cálculo acontece em tempo de execução. Se eu quiser tornar o resultado constante, basta acrescentar o const antes da variável int_resultado. Assim, após inicializado, o resultado não muda mais. É importante mencionar a função const_eval, que foi introduzida nas versões mais recentes do C++, a partir da versão C++20. Só os compiladores mais recentes reconhecem essa função. Enquanto uma função const_expr pode executar tanto em tempo de compilação quanto em tempo de execução,
Uma função const e val obrigatoriamente deve ser executada em tempo de compilação. Então aqui no código mostrado anteriormente, o const e val funciona nesse código, mas se eu adicionar ele aqui na função, essa versão do compilador, o GCC 15.2 aqui do Compiler Explorer, não reconhece o const e val, né? Const e val does not name a type. Did you mean const XPR? Mas se eu mudar para uma versão mais recente, o GCC 16.1, o programa roda normalmente. Já no código aqui do VS Code, o const e val não funciona porque o valor só é conhecido em tempo de execução, né, com a entrada do usuário aqui. Então, const e val não funciona porque exige cálculo em tempo de compilação. Como vimos no vídeo 14, podemos utilizar auto ao invés de especificar o tipo de dado como int e double. Por exemplo, podemos escrever auto-idade com o valor 18 atribuído, em vez de int-idade e o valor 18 atribuído. Nesse caso, o compilador deduz automaticamente que a idade é do tipo int. Também podemos utilizar auto em funções. Por exemplo, auto quadrado entre parênteses int x é equivalente a int quadrado entre parênteses int x. Vamos aplicar essa mudança no código que fizemos anteriormente no Compiler Explorer e verificar o resultado. Então aqui no Compiler Explorer temos o código que calcula o quadrado de um número visto anteriormente. E aqui a saída do programa, o quadrado do valor 4 é 16. Vou alterar o tipo de retorno da função de int para alto. E repare que o resultado continua o mesmo. Então, nesse caso, o compilador analisa o valor retornado pela função e deduz automaticamente que o retorno é do tipo int. O uso de auto existe porque, em alguns casos, o tipo de retorno pode ser muito grande ou complexo, principalmente em códigos mais avançados. Mas devemos usar dedução com cautela, pois o seu uso excessivo pode deixar o código confuso, porque às vezes não fica claro qual tipo de dado é retornado. Agora vamos ver como a memória se comporta ao chamar uma função. Vamos falar sobre o stack frame ou registro de ativação. Vamos analisar um código no Compiler Explorer. Então esse código no Compiler Explorer calcula o dobro do valor 5. Na função main temos a variável local int_valor com o valor 5 atribuído, ponto e vírgula. Também temos a variável res, de resultado. E nessa linha a função dobrar entre parênteses valor, ponto e vírgula, é chamada e o valor é retornado e armazenado na variável res. Depois temos um cout para exibir o resultado. Agora vamos analisar a função int dobrar entre parênteses int espaço x. A função retorna um valor do tipo int e recebe um parâmetro chamado x. No corpo da função temos a variável local int resultado e nessa linha a função calcula o dobro do valor recebido, x vezes 2, ponto e vírgula. Depois temos o retorno da função return resultado, ponto e vírgula. Então o que acontece quando a função é chamada? Quando a função dobrar entre parênteses valor, ponto e vírgula é chamada, dentro da main, o computador cria uma área temporária na memória. Nessa área são armazenados os parâmetros da função, as variáveis locais e informações necessárias para o retorno da função. Essa estrutura é chamada de stack frame ou registro de ativação. O que fica armazenado então? Durante a execução da função, o sistema cria algo parecido com x igual a 5 e resultado igual a 10. Tudo isso fica armazenado na call stack, ou pilha de chamadas. A função termina quando executa return resultado. Nesse momento, o valor é devolvido para a main, a memória usada pela função é liberada e o programa volta a executar a função main. Agora vamos ver outro exemplo de código que demonstra a independência das variáveis de cada função na memória. Então, primeiramente, eu vou criar uma função void para exibir um número. Então, void mostrar underscore número, e no corpo da função criei a variável x com o valor 10 e um cout para exibir o valor de x. Agora, na função main,
vou criar outra variável com o mesmo nome. Então, int x e o valor 20 é atribuído. Então, isso vai demonstrar que as variáveis são independentes, mesmo possuindo o mesmo nome. Agora, eu vou chamar a função mostrar underscore número e exibir os valores. Então, repare que o programa exibirá os valores 10 e 20. O valor 10 corresponde à variável x da função mostrar underscore número. Já o valor 20 corresponde à variável x da função main. Isso mostra que cada função possui suas próprias variáveis locais e que as variáveis com o mesmo nome podem existir em funções diferentes sem conflito. E o que acontece na memória? Cada função possui seu próprio espaço na memória e seu próprio registro de ativação, o stack frame. Assim, a variável x da função mostrar underscore número existe separadamente da variável x da função main. Agora vamos ver o que acontece na memória em um código que possui uma função chamando outra função. Isso é conhecido como chamadas aninhadas de funções. Primeiramente, eu vou criar uma função int soma com dois parâmetros do tipo int, chamados a e b. Essa função retorna a soma dos dois valores. Então aqui está a função int soma e retornando aqui a soma dos dois valores a e b. Agora eu vou criar a função int dobrar com o parâmetro x do tipo int. Dentro dela, vou criar uma variável para armazenar o retorno da função soma, dessa maneira aqui. Repare que soma entre parênteses x,x, ponto e vírgula, soma o valor de x com ele mesmo, ou seja, calcula o dobro do número. Agora da função main, vou criar uma variável para armazenar o retorno da função dobrar e exibir o resultado na tela. Então, na chamada da função aqui dobrar, atribuí aqui o valor 5 e o programa então exibe o dobro do valor 5, que é 10 aqui. Então, o que acontece na memória? Etapa 1. A função main chama dobrar com o parâmetro 5. Nesse momento, a pilha de chamadas, a call stack, fica assim: main e dobrar. Etapa 2. Agora, dentro de dobrar, ocorre a chamada soma x,x entre parênteses. Então, a pilha passa a ficar assim: main, dobrar e soma. A função soma fica na posição mais recente da pilha porque foi a última função chamada, no caso aqui na base da pilha. Etapa 3. Quando soma termina sua execução e executa o return, ela sai da pilha, então permanecem main e dobrar. Etapa 4. Depois, dobrar também termina sua execução e sai da pilha, então sobra apenas main. Então, como que é o funcionamento da pilha? A pilha de chamadas funciona seguindo a regra: o último que entra é o primeiro que sai. Esse comportamento é chamado de LIFO, Last In, First Out. O último a entrar, primeiro a sair. E agora, para finalizar, vamos ver o que acontece na memória em um código que possui uma função recursiva. Uma função recursiva é uma função que chama a si mesma. Então eu vou criar uma função recursiva que faça uma contagem regressiva e exiba os números na tela. Então aqui eu criei a função void contagem, com um parâmetro n aqui do tipo int, e aqui com o if, entre parênteses n igual a 0, eu criei a condição aqui da parada da recursão. Então, quando n for igual a 0, a função termina aqui com o return. Então, vou adicionar um comentário aqui, descrevendo isso. Aqui em contagem, entre parênteses n-1, ponto e vírgula, é a chamada recursiva, A função está chamando a própria função. A função chama a si mesma, passando n-1. Eu vou colocar isso no comentário também. Agora na função main, vou chamar a função passando o valor 5 como argumento. Repare que serão exibidos o valor 5, 4, 3, 2 e 1. Então o que acontece? O valor 5 ele é passado como argumento para a função contagem. A função então exibe o valor 5. E depois chama-se a si mesma, utilizando a contagem, entre parênteses n-1, ponto e vírgula. Então ocorre o cálculo, Então 5 menos 1 dá 4. E a função é chamada novamente com o valor 4, exibe o valor 4 aqui, e assim sucessivamente. O processo continua até que n se torna 0, isto é, a condição de if n igual a 0
se torna verdadeira. Então a função executa o return e começa a retornar pelas chamadas anteriores até voltar para a função main. Então o que acontece na memória? Cada chamada da função cria um novo registro de ativação, um stack frame, na pilha de chamadas. Então a pilha fica aproximadamente assim. Main, contagem com o valor 5, contagem com o valor 4, contagem com o valor 3, contagem com o valor 2, contagem com o valor 1. Cada chamada ganha suas próprias variáveis locais. E depois as funções começam a sair da pilha na ordem inversa. A contagem 1 termina, depois a contagem 2, depois a contagem 3 e assim por diante. Conversão de tipos de dados entre argumentos passados para funções. Quando o parâmetro de uma função é de um tipo de dado diferente do argumento passado na chamada da função, o C++ pode realizar uma conversão automática de tipos. Por exemplo, se o parâmetro da função for do tipo double e o argumento passado for do tipo int, ocorrerá uma conversão automática de int para double. Vamos ver um exemplo de código demonstrando isso no Compiler Explorer. Então aqui no Compiler Explorer, nós temos a função void mostrar com o parâmetro double valor e no corpo da função um cout que exibe o valor recebido do chamador, da função main. Na função main, nós temos a variável int número com o valor 7 atribuído e a chamada da função mostrar número entre parênteses, ponto e vírgula. Nesse exemplo, o valor 7, que é do tipo int, ele é passado como argumento para a função void mostrar double valor entre parênteses. O parâmetro valor é do tipo double. Portanto, antes da execução da função, o C++ converte automaticamente o valor 7 de int para double. Internamente, o valor passa a ser 7.0, apesar de estar sendo exibido aqui o valor 7. Isso acontece porque o cout, por padrão, ele não exibe as casas decimais quando elas são 0. Mas se acrescentarmos a formatação de ponto flutuante, como o fixed e o set precision, o resultado será 7.0. Então, para utilizarmos manipuladores de formatação como o fixed e o set precision, precisamos da biblioteca IOMNIP. Vou acrescentar ela aqui. Em seguida, vou adicionar o fixed e o set precision no corpo da função. Então aqui coloquei o valor 1 para a precisão de uma casa decimal. E repare então que o valor exibido vai ser agora 7.0. O valor realmente foi convertido para double. Agora vamos modificar o código invertendo os tipos de dados. O parâmetro da função será alterado para int e a variável dentro da função main será do tipo double, com o valor 7,5 atribuído. Nesse caso, ocorrerá uma conversão de double para int. E repare aqui na exibição do programa que a parte decimal ela será descartada porque variáveis do tipo int armazenam apenas números inteiros, como já abordados em vídeos anteriores. Então o valor 7.5 será convertido para 7. Isso pode ser perigoso em algumas situações, principalmente em cálculos financeiros, pois pode ocorrer perda de informação. Por isso, quando realmente queremos converter um valor double para int, o ideal é deixar essa conversão explícita utilizando o cast. Como vimos em vídeos anteriores, podemos fazer isso utilizando o static_cast ou int número entre parênteses. Vou criar a variável de conversão int número_int e atribuir o static_cast. Dessa maneira aqui. Vou adicionar um comentário. Conversão explícita de double para int, Se você achar que o static_cast é muito grande, basta utilizar uma outra forma de cast, simplesmente escrevendo int número entre parênteses, ponto e vírgula. Vou mudar a chamada da função para mostrar número_int entre parênteses, ponto e vírgula. E vou tirar a formatação de ponto flutuante aqui, porque convertemos um dado double para int. Vou retirar a biblioteca IOMNIP também. Então, diferentemente da conversão de int para double, que normalmente é segura, a conversão de double para int pode causar perda de dados, porque a parte decimal é descartada.
Esse código é um exemplo de truncamento, porque independentemente do valor decimal que colocarmos em double número, a parte decimal ela é descartada sem arredondamento. Então, se eu colocar 2 aqui, o valor não se altera. Ou 7,8, o valor permanece 7. Mas podemos querer arredondar esse valor para o inteiro mais próximo. Lembrando que em C++ o valor é arredondado para baixo para decimais menor ou igual a 4 e para cima para valores decimais maior ou igual a 5. Então o valor 7,5 ele será arredondado para 8. Para ajustar o código para que arredonde o valor, basta utilizar a função round, como vimos em vídeos anteriores. A função round faz parte da biblioteca CMath. Então vou adicionar a biblioteca CMath aqui. E aqui na variável int número underscore int na main, vou atribuir a função round. E repare então que o valor exibido será 8. Se eu mudar, por exemplo, para 7,2, o valor será arredondado para 7. Então vou dar uma melhorada no código. Então eu coloquei aqui um comentário, né? Arredondo o valor de número para o inteiro mais próximo, mudei aqui o nome da variável, né? Valor underscore arredondado, mudei aqui a chamada da função e coloquei aqui o valor arredondado recebido. Agora eu vou criar um código para demonstrar divisão inteira. Então eu vou criar a função int divisão underscore inteira, entre parênteses int x, int y. Então essa função recebe dois parâmetros do tipo int. No corpo da função vou retornar o resultado da divisão, return x barra y ponto e vírgula. Na função main vou criar a variável int dividendo e vou atribuir o valor 5 e a variável int divisor e vou atribuir o valor 2. Agora eu vou criar uma instrução cout para exibir o resultado da divisão e chamar a função. Repare que o resultado exibido é 2. Mas matematicamente o resultado esperado seria 2,5, né? Porque 5 dividido por 2, 2,5. Como vimos em vídeos anteriores, isso acontece porque em divisão inteira a parte decimal é descartada. Isso porque x é int e y é int. E o retorno da função também é int. Para garantir que a parte decimal apareça, vou alterar o tipo de retorno da função para double e mudar um dos parâmetros de int para double. Então vou mudar o parâmetro de x aqui. Agora a divisão será feita utilizando ponto flutuante e veja que o resultado exibido passa a ser 2,5. Então basta que um dos valores da divisão seja double para que o C++ realize a divisão de ponto flutuante. Então é isso. Vocês viram que funções é um assunto um pouco extenso. Por isso é muito importante assistir novamente aos 4 vídeos sobre esse tema e refazer os códigos de exemplo, para fixar bem os conceitos. Alguns tópicos foram abordados de forma menos aprofundada, mas vamos revisitá-lo à medida que o curso avança. E se esse vídeo foi útil para você, apoie o canal, inscrevendo-se, deixando o like, compartilhando com um amigo ou parente. Também quero ler os comentários de vocês. Então fico por aqui, obrigado e até o próximo vídeo.